So if you want to change the world, start off by making your bed. You are not machines. You are not cattle. You are men. I have a dream. Beleza. Pessoal, quero começar a reunião oficialmente, dando as boas-vindas e agradecendo a todos vocês que compareceram aqui. Eu sei que é difícil, todo mundo trabalha nesse mundo virtual, parece que vocês sentem isso de que parece que a gente tem que estar disponível o tempo todo, a todo momento. Esses últimos tempos eu tenho passado por isso de que, Kelvin, vem cá, me ajuda a resolver isso. E parece que a todo momento eu tenho que estar disponível porque é mais fácil essa conexão virtual. Então eu queria agradecer de verdade a todos vocês por cederem um pouquinho do nosso tempo. Eu prometo ser o mais objetivo possível, que eu sei que está todo mundo finalizando o dia de trabalho, o pessoal quer descansar, tá bom? Pessoal, por que a gente fez essa reunião? Eu fiz um planejamento de vendas. Quem me conhece sabe que eu trabalho com vendas. E eu tinha um argumento muito bom, um discurso muito bom para chamar vocês e para convidar vocês a serem membros do clube. Mas eu percebi uma coisa. Eu já conheci o José em 2 reuniões, a Mariana já veio em 3 ou 4, o Alex já veio em 2, o Fernando já veio em 1. E eu acredito que é mais interessante ter um papo mais pessoal do que fazer um discurso de vendas, entende? Por quê? Eu sinto uma necessidade de ser um pouquinho mais transparente com vocês e dizer o porquê realmente nós queremos fazer, nós estamos convidando vocês para fazer essa reunião, tá bom? Primeiro eu queria dizer o porquê que eu estou aqui hoje. Mais ou menos há um pouco mais de um ano atrás, eu conheci o Toastmasters. Quem me conhece a longo prazo sabe que eu já dava palestras de marketing. Opa! Yuka tá dando retorno. Pronto. Eu dava palestras de marketing e eu era muito bom nisso, porque era uma coisa que eu vivia dia a dia. E chegou um momento em que eu fui convidado para dar uma palestra sobre outro assunto de que não era aquilo que eu trabalhava. E aquilo foi um show de horror muito grande. Vício de linguagem, muleta, pausas muito longas, eu me perdia no que eu tinha para falar. Então um sócio meu falou assim, Kelvin, você precisa achar um jeito de melhorar a sua oratória, fazer um curso e tal. Então fui procurar cursos de oratória para fazer. E o primeiro que eu encontrei foi do Dale Carnegie. Era um curso de 3 ou 5 dias, se não me engano, e era R$5.000 o curso. Falei, gente, eu não acredito. É um curso muito bom, eu tenho muita vontade de fazer, mas é muito caro. Para mim, nesse momento, eu não tenho como fazer. Continuei pesquisando, achei muito conteúdo legal no YouTube, mas não era aquilo de... Poxa, eu vou aprender e agora como é que eu pratico? Eu vou me gravar e me assistir depois e vou me avaliar. Até que eu encontrei uma menção de um evento presencial onde eu podia aprender e praticar oratória ao mesmo tempo, que foi o Toastmasters. Que foi uma reunião do Brasília Toastmasters. Eu me inscrevi na hora, fui lá, participei, eu achei um máximo aquilo e ficava dentro do que eu podia pagar. Eu participei de várias reuniões, comecei a me engajar muito, achei muito legal a ideia de poder participar de uma reunião, fazer um discurso de improvisado ou um discurso que eu tinha preparado e receber na hora ali um feedback sobre a minha oratória, sobre a minha linguagem corporal, sobre a minha linguagem verbal, sobre as muletas que eu tinha usado, como que eu poderia melhorar, e aquilo me deu uma vontade de querer melhorar naquilo. E em pouco tempo eu recebi uma proposta assim, Kelvin, por que você não abre um clube? Você conhece tanta gente e tanta gente já apoia os outros projetos que você tem, por que você não abre um clube com eles? E aí a gente abriu esse clube e hoje estamos aqui. Por que eu disse isso? Porque o Beat é um clube novo. Nós temos, na prática, nós temos já 1 ano de existência, mas esse clube pausou durante a época que começou a pandemia e nós retomamos agora faz mais ou menos 2 meses, certo? A ideia é
do Beat é ter um clube de oratória profissional, e o nosso objetivo, pelo menos o meu objetivo, é transformar o Beat num modelo de clube em referência nacional em inovação. O Paulo é empreendedor, o João é empreendedor, o Ronald, que é o nosso membro da comissão executiva, também é empreendedor, eu sou empreendedor, e a ideia é trazer todo esse conhecimento de empreendedorismo, de abrir empresa, de gerenciar reunião, de planejar, de trazer uma identidade visual profissional para o clube, para dentro do Beat, transformar o Beat no clube mais bem planejado e mais bem executado do Brasil, certo? Mas para fazer isso, e esse é um plano a longo prazo, a curto prazo, para chegar lá, primeiro eu preciso conseguir os 20 membros que são necessários para a gente conseguir oficializar o clube, né? Por enquanto, nós temos só uma autorização de uso da marca do Toastmasters e usar a marca do Toastmasters para divulgar o nosso clube. Quando nós conseguimos chegar aos 20 membros, aí sim nós seremos um clube oficial, internacional, com direito de uso da marca, e aí a gente vai poder alcançar novos degraus e, enfim, novos horizontes. E foi por isso que eu chamei vocês aqui hoje. Fernando, José, o Alex, a Mariana. Porque nós vimos em vocês o perfil exato que encaixa dentro da proposta do clube. Pessoas com vontade de crescer, pessoas que já têm uma certa habilidade oratória, pessoas com habilidade em comunicação e pessoas que vão acrescentar dentro do nosso clube, não só como membro, mas também, por exemplo, como líder, porque a ideia do Toastmasters não é só oratória, é desenvolver a liderança também. E a gente pratica isso diariamente, principalmente quem ocupa uma função dentro do board, né, que está diariamente trabalhando para tornar o clube mais profissional, tá bom? Eu não vou me alongar nas explicações, mas eu queria fechar essa parte, essa abertura da reunião, convidando vocês a serem membros do clube, tá? E agora, o que a gente pode oferecer para vocês? Dentro do Toastmasters existe um programa de membros que ele oferece várias vantagens, mas para os membros fundadores, que são as primeiras 20 pessoas que compõem esse quadro de membros, existem algumas vantagens adicionais, certo? Eu vou listar elas aqui para vocês, são poucas, mas são vantagens incríveis, tá? A primeira é que você sendo membro agora do Beat, antes dele ser oficializado, você recebe o título de membro fundador, tá? Só os 20 primeiros recebem esse título. Membro fundador, que foi o precursor que entrou como membro do clube antes dele ser oficializado. Outra vantagem é que vocês recebem acesso a uma das 11 trilhas educacionais do Toastmasters para já começar a desenvolver a oratória e liderança antes do clube ser oficializado, né? Quem já conhece um pouquinho sabe que existem várias trilhas educacionais que você pode estudar e aprender e praticar dentro. A minha é de comunicação inovadora e existem trilhas humorísticas, existe uma trilha humorística, existe trilha para comunicação em massa, grandes palestras, enfim, são 11 trilhas que vocês podem escolher que são, assim, encaixa perfeito no objetivo de vocês, entende? Comunicação persuasiva é uma delas. E por fim, existe a vantagem de que o pagamento, e essa é uma das coisas que a gente conseguiu agora, é que vocês não precisam fazer todo o pagamento de uma vez, né? A gente conseguiu um grande benefício de esse pagamento, como novos membros, ser dividido. Então fica muito mais acessível financeiramente, apesar de que já é um valor baixo, mas para ser mais acessível ainda, a gente conseguiu ainda dividir esse pagamento para facilitar a entrada de novos membros. Não é uma facilidade que a gente vai conseguir manter quando nós conseguimos oficializar o clube, mas pelo menos é uma vantagem que a gente consegue oferecer agora para quem for entrar agora no clube, tá bom? Outras vantagens, quem entrar no clube recebe já o auxílio de um mentor, uma pessoa que vai estar com você ali sempre que você quiser, tirar uma dúvida de como melhorar a oratória, e essa pessoa vai acompanhar o seu progresso de perto, tá bom? E quem viu a publicação que a gente colocou no Beat, eu coloquei lá bem explicadinho todas as vantagens que vocês vão
conseguir sendo membro fundador, tá bom? E agora eu queria abrir para vocês comentarem, começando aqui, eu vou chamar, na verdade, para a gente ir fazendo na ordem, o que vocês acham dessa proposta e se essa proposta é atraente para vocês se tornarem membros do clube, ou se vocês ainda têm alguma dúvida e gostariam de tirar agora. Queria chamar primeiro o Fernando, né? Ele foi o primeiro que entrou na reunião e está aqui na minha listinha como o primeiro colocado. Queria saber de você, Fernando, o que você acha da proposta, se você acha interessante. Bom, Kelvin, de fato é interessante, sim. Eu tenho gostado muito, tenho absorvido já progressos, já só em participar como visitante. Mas eu estou integrando a um time agora, uma nova empresa, desculpa. E eu não sei o tamanho dessa demanda, cara. É um projeto a nível Brasil e agora eu já posso até falar, porque a gente já começa a atuar na semana que vem nesse novo projeto. É um projeto com o Sebrae e é a nível Brasil. E é uma parceria, eu integrei o time do Lean Institute Brasil. Então, eu estou integrando essa empresa agora, então tem muita coisa que me aguarda e eu não sei o que é, qual o tamanho dessa demanda de fato. Na verdade, eu sei que em 10 consultores nós teremos que atender 600 empresas até o final do ano. Então, eu acho que vai me sobrar pouco tempo até para dormir. Então, eu já queria ter me tornado membro já, mas eu não posso me comprometer com algo e acabar furando com vocês, porque eu sei que tem uma demanda e tem muito trabalho por trás para manter todos os nossos encontros produtivos e eficientes. Então é isso. Então é por isso que eu ainda não me tornei membro. Mas eu achei super interessante, sim. E estou lisonjeado por receber o convite de vocês. E estou tentado a me tornar membro, mas eu não posso me comprometer nesse momento. Esse é o problema. Embora eu tenha certeza de que terei ganho imensurável em me tornar membro. Entendeu? Então, eu preciso esperar um pouco mais para me comprometer como membro. Perfeito. Sobre isso, tem um detalhe que eu acho muito importante já dizer, antes de passar para os próximos, que o nosso clube ele vai ser oficializado no início de janeiro. Então, esse processo agora, daqui até dezembro, é um processo onde nós precisamos fazer os cadastros, né, dos 20 membros. Nós já temos 6. E esses membros só serão oficializados junto com o clube em janeiro. Então, daqui para lá tem um tempo bem legal para você pensar e analisar direitinho. Tá? A ideia é, se você quisesse começar agora, a gente já teria o material agora para você começar a discursar, para você começar a trabalhar e estudar. Mas como eu sei que o seu tempo agora vai ser mais apertado, vai ser mais corrido até o final do ano, fica aqui uma proposta. Você se inscreve agora, né, esse mês ou no próximo, no Bit. Isso ajudaria muito a gente, com menos uma pessoa, para a gente conseguir correr atrás e oficializar o clube. Você receberia o título de membro fundador e a sua oficialização aconteceria em janeiro. Né? Isso daria bastante tempo para você ir desafogando, né, a sua agenda. E seria um compromisso bem legal em que você teria assim, poxa, Kelvin, agora a gente já conseguiu desafogar, agora eu posso trabalhar no meu desenvolvimento pessoal dentro do clube. E é lógico que dentro do clube não existe, como eu digo, uma cobrança. A grande vantagem do Toastmasters é que você sendo membro, você não precisa correr atrás das coisas e ter prazos, você pode ir seguindo no seu tempo. Tá? E outra vantagem bem grande é que você sendo membro de um clube do Toastmasters, você vai ter acesso a todos os clubes do mundo, né? Não só do Brasil. Então, assim, se você disser, Kelvin, eu não consigo participar da reunião de sábado de manhã, mas eu tenho um tempo livre sábado à tarde. E aí a gente já tem uma lista de todos os clubes que vão ter reunião naquele dia e você poderia escolher um clube para poder participar no seu tempo livre, entende? Isso é bem legal, porque a gente tem algumas histórias muito boas o Lucas, por exemplo, que foi o nosso VP ano passado. Ele entrou no clube como vice-presidente de educação, viajou para Portugal, se eu não me engano, encontrou um clube lá e participou desse clube durante a viagem.
E foi um network bem legal, ele conheceu várias pessoas, inclusive trocou cartão conseguiu algumas possibilidades de negócio lá, foi bem legal para ele. E essa é uma das vantagens que o Toastmasters oferece. Você não precisa participar só do nosso clube e você não precisa ficar preso a uma agenda de só o nosso clube que você vai poder participar, entende? É o mundo inteiro, em todas as línguas, e aí é bem flexível mesmo o seu desenvolvimento. Certo, bom, interessante saber disso. Oi, João, quer falar? Gostaria de falar algumas palavras. Talvez um ponto importante que seja importante reforçar aqui do nosso objetivo com a reunião é tentar ouvir de vocês um pouquinho o que foi a experiência que vocês tiveram até o momento com as reuniões que vocês participaram e que tipo de ajuste a gente poderia fazer para poder fazer justamente o clube se encaixar um pouco mais na expectativa que as pessoas têm. Porque a gente está construindo a identidade do clube, a proposta é trazer uma ideia de inovação, de empreendedorismo, mas também a gente está no momento de definição, né? A gente está no momento em que ou a gente oficializa ou a gente precisa mudar essa identidade do clube. Nós temos uma proposta, nós temos uma visão, mas a ideia também é escutar de vocês, mesmo que vocês não possam participar ou que não seja o momento adequado, o que vocês acham que pode ser feito para que o clube se torne mais interessante ainda, que tipo de conteúdo, se está de acordo com a proposta, ou falar livremente para poder criticar quais foram as últimas reuniões que vocês participaram, o que vocês acharam bacana e o que a gente podia fazer de diferente. Acho que é isso. Perfeito. Nesse ponto, João, vamos separar o finalzinho para a gente poder conversar sobre esses ajustes e das expectativas, que aí eu já consigo dar o tempo de perguntar para cada um, tá? E aí a gente separa quando a gente terminar de falar, a gente conversa sobre essas expectativas, que eu também acho bem legal saber a visão de cada um, tá? E olha só, o José ia ser o segundo, aí ele fechou o vídeo e foi pro último. Esperto. Então eu vou passar pro Alex. Eu não fechei o vídeo, não. Eu não sei, você foi pro último aqui na lista de chamada. Ué, então foi a mão divina, então deixa do jeito que tá. Tá bom, então vamos lá. Alex. Alex já é um rosto conhecido também, já participou de quantas reuniões, Alex, com a gente? Eu acho que eu assisti 2 vezes, na verdade, com a câmera desligada. Aí depois eu assisti com a câmera ligada mais 2. Ah, poxa, então já Aí eu fiquei... assistiu 4 reuniões da gente, cara. Eu lembro que você comentou em uma das reuniões que que um dos pontos era perder a vergonha de falar em público. Foi você que falou isso? Eu acho que eu não falei especificamente isso, não. Assim, Eu lembro que você falou que estava se coçando para falar no Table Talks. É isso, foi? mas para ganhar, Então eu pensar confundi. em tomar coragem. Uhum. Mas acho que assim, a minha ideia inicial é bem assim, desenvolvimento pessoal mesmo, né? Eu não tenho profissionalmente, né? Não tenho tanta demanda assim, mas eu acho que é uma habilidade que eu acho que pessoalmente eu gostaria de desenvolver, sabe? Sim. Inclusive, quando vocês comentaram das trilha, né? A trilha. Eu não cheguei a pesquisar, mas de onde eu poderia ver, né? Quais as trilhas que existem? Vou mandar agora. Eu acabei de postar no grupo do Beat o PDF que o pessoal do Brasília Toastmasters Illumine emprestou para a gente, mesmo sem saber, com a descrição das trilhas e do que seriam as etapas de projeto. Eu acabei de compartilhar o link aqui no chat, se você quiser dar uma olhada depois. Tem o site novo do Brasil Toastmasters, onde ele explica direitinho o que é o Pathways, que é essa trilha educacional, e ele dá uma prévia de todas as 11 trilhas, né?
tem liderança dinâmica, coaching efetivo, humor cativante, planejamento inovador. Tá? E aí você pode ter uma prévia bem legal de tudo que tem dessas 11 trilhas. Você colocou no chat agora? Porque, não sei, pra mim não apareceu. Ah, não, eu mandei no privado, calma aí. Mandei no privado pro Jameson. Pronto. Beleza. Tá. Beleza. Mas aí eu também, acho que nesse momento de assistir era porque eu estava tentando entender um pouco, né, do que se tratava, eu não sabia direito. Aí eu ainda acho que eu não tenho muita clareza, assim, do processo, né? Por exemplo, se eu decidisse participar, ainda não está claro para mim exatamente a que eu estaria me comprometendo, né? Eu sei que me parece interessante, né? Eu gostei da ideia, eu acho interessante poder desenvolver e ver essas trilhas. Ao mesmo tempo, eu realmente não tenho muita clareza do que estaria envolvido, né? Quer dizer, quando vocês falaram que tinham as trilhas, eu fiquei interessado, por exemplo. Certo. Assim. Até Então, a ideia de um desafio pessoal, né? Mas ainda... Certo. Eu vou explicar de uma maneira bem objetiva, né, para tirar a sua dúvida. Existem duas diferenças dentro do Toastmasters. Né? Você pode participar de todas as nossas reuniões gratuitamente como visitante, mas isso te limita a participar das reuniões como orador de improviso, que é aquele discurso de 1 a 2 minutos, receber o feedback, a avaliação, e isso já contribui para o seu desenvolvimento. Tá? Agora, quando você se torna um membro do clube, você já pode participar como orador de discurso preparado, que são aqueles discursos onde você pode ter 15 dias ali para preparar um discurso, escrever direitinho. Você recebe o acesso às trilhas, né? Você escolhe uma trilha para poder estudar, e essa trilha ela é acompanhada diretamente pelo vice-presidente de educação e pelo seu mentor. Então tem duas pessoas envolvidas aí já no seu desenvolvimento. Tá? A trilha ela é computada. Toda vez que você cumprir uma das metas dentro da trilha, você vai receber ali um check dentro do seu progresso. Todas as trilhas vão até o nível 5. Tá? E a maior diferença é que você pode participar também discursando em outros clubes. Como membro do nosso, você pode participar discursando em outros clubes, que isso é um benefício muito grande. Tá bom? Então, assim, você pode participar gratuitamente, mas você tem ali uma certa limitação. Quando você se torna um membro, você tem acesso a muito mais coisas, entende? Inclusive material educacional de como escrever um discurso, como organizar um discurso, como fechar um discurso, como avaliar, entende? E isso vai contribuir muito para o seu desenvolvimento, porque quando a gente fala sobre comunicação e oratória, a gente tende a acabar pensando assim, poxa, eu só vou discursar. Mas tem muito mais outras coisas envolvidas, como você fala, como você se comporta, como você gesticula, como você organiza suas ideias, que foi um diferencial enorme para mim, porque é legal quando a gente tem uma ideia de fazer um discurso, mas a gente não sabe muito bem como organiza esse discurso. Né? E acaba que você chega no final e não deu aquele efeito legal que você queria dar. E o Toastmasters também te ajuda nisso, entende? Ele é muito material, muito legal, além de ter pessoas diretamente envolvidas no seu desenvolvimento, entende? Essa é a diferença entre você ser um convidado e ser um membro. A trilha, por exemplo, ela tem... material seria, por exemplo, de leitura e aulas, e daí até que eu também estava pensando agora que o Fernando, né, comentou que que eu não tinha pensado nisso também. Quanto tempo que a expectativa de dedicação, né? Quanto tempo por semana que eu teria que ter, assim, pensando no... Tá. Esse tempo, assim como eu falei pro Fernando, o tempo é seu. Você decide quanto tempo você vai dedicar por semana, por mês, tá? A grande questão é assim, quando você tem acesso à trilha, você vai ver que ele é bem organizado. Por exemplo, toda trilha começa com um ice break, que é um discurso onde você vai se apresentar. Então, assim, a trilha ela é baseada em tarefas, sabe? Olha, agora o primeiro passo da sua trilha é se apresentar. Então, você vai fazer um discurso de 5 a 7 minutos falando sobre você.
E nesse primeiro, você já vai ter uma avaliação bem completa de tudo. Completa mesmo. Oratória, linguagem verbal, linguagem, a gesticulação, né, linguagem corporal, entonação vocal. E aí, nesse primeiro discurso, você vai ter uma base de quem é você. E essa base vai servir para o seu mentor e para o vice-presidente de educação ir entendendo o seu progresso ao longo do tempo. Mas esse progresso é você quem vai definir o ritmo. Tem um termo que eu não lembro como é que é, eu acho que o Jenison pode me ajudar nisso. Eu chamo de speeder, que é a pessoa que pega ali o pathways, come o pathways, digere e vai fazendo o discurso o máximo que ele pode para concluir logo um pathways. Como que se chama, Jenison? Rapaz, tem um nome muito específico para essa pessoa aí. Se chama Bruno Evangelista, o meu mentorado, tá? A gente acabou de ter reunião, ele falou que quer terminar a trilha toda, os 5 níveis em 3 meses. Aí eu, beleza, então, quer bater recorde. Então, assim, não sei se tem um nome específico, mas, cara, se você batizar de Bruno Evangelista, pode, viu? Ele tá empolgado. Então é isso, você pode escolher em quanto tempo você fecha a sua trilha. Tá? Tem gente que demora 1 ano, tem gente que demora 2, tem gente que demora 3, tem gente que demora poucos meses, mas é você que define o ritmo com base no que fica mais confortável para você. Entende? Sempre vai depender. O Toastmasters, ele vai sempre olhar para a tua necessidade primeiro e para a tua disponibilidade, tá? Não é que nem uma empresa que tem lá a carga horária 8 horas por dia, etc. Não. Inclusive, no Brasília Toastmasters e vários clubes do Brasil, assim que você entra, você preenche um formulário que se chama PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. O principal objetivo desse formulário é, primeiro, entender qual que é o objetivo do Alex. O Alex acabou de entrar no clube. O que ele quer desenvolver de fato? Ele quer desenvolver persuasão, ele quer desenvolver a confiança ao falar, ele quer ter discursos mais organizados, ele quer melhorar a didática. O que ele realmente quer no Toastmasters? Então, parte da tua necessidade. Depois a gente olha, por exemplo, que tipo de orador você tem como ídolo, que você se inspira, que você gostaria de chegar ao nível próximo dele, por exemplo. E a gente vai entendendo vários quesitos em relação ao teu perfil, inclusive até chegar ao ponto de te perguntar, Alex, quanto de tempo você pensa em se dedicar para o Toastmasters por semana? Tá? Então, a partir desse raio-x seu, que é feito um planejamento para o teu desenvolvimento junto com o mentor. O mentor vai olhar para o PDI, ele vai sentar contigo depois e fazer, Alex, beleza, eu já entendi qual é o teu objetivo, eu já entendi as tuas metas de curto, de médio e longo prazo. Aí o mentor provavelmente vai dar uma provocada. Alex, é isso mesmo? Você não acha que dá para fazer mais níveis em menos tempo, etc. Ele vai sempre querer ali que tu avance mais rápido. Mas beleza, aí você vai e conversa com ele para mostrar a tua viabilidade de fato. Você vai falar, eu posso, eu quero bater recorde, que nem o Bruno, eu não posso muito, eu vou ter menos tempo. E vocês vão ajustando esse planejamento para o teu desenvolvimento ser sempre focado nessas duas coisas, né? Primeiro, qual que é o teu objetivo e, obviamente, qual que é a viabilidade do teu engajamento no clube. Parte sempre do membro para o clube e não do clube para o membro. Eu coloquei aqui no chat, eu consegui achar enquanto você falava o meu PDI do ano passado. Tá? Então, se vocês quiserem baixar o PDF, ele é bem levinho e ele já explica, ele é autoexplicativo, né? Aqui tem os meus interesses, objetivos, metas pessoais, obstáculo, o quanto tempo eu posso me dedicar por semana, que isso foi muito legal que o Jenison colocou, e o agendamento da primeira mentoria. Tá? Então, isso é muito legal. Então, assim, se você já quiser ter uma base de como funciona o PDI, eu já mandei aqui. Sim, é feito também um cronograma. Dado esse entendimento do teu contexto, é feito um cronograma nas primeiras reuniões de quando você vai discursar. Aí fica muito mais fácil para tu se preparar, entende? Então, você sabe, por exemplo, que teu discurso vai ser daqui a um mês. Aí você já vai conversando com o seu mentor para tirar dúvida, para pegar dicas, para ensaiar com ele e ir melhorando até chegar no dia do discurso. Fica muito mais fácil de você ir encaixando na tua agenda com essa programação também e te dar uma visão de evolução. Porque a gente percebeu que isso ajuda muito mais no desenvolvimento do membro. Ele já se planeja para alcançar metas de curto, de médio prazo. Independente
Por exemplo, se ele não tivesse esse planejamento, isso funciona para tudo na vida, né? Sem planejamento você fica meio solto ali, você não avança direito, você não sabe quanto que você vai dar um passo a mais. E com planejamento não, a gente realmente entendeu que é muito importante fazer esse planejamento para todo mundo já ficar alinhado, né? Quando que vai acontecer um evento, seja de apresentação de discurso, seja de assumir a função na reunião, e garante também a evolução muito mais rápida de todos os membros, que é o principal objetivo do clube, ver todo mundo se desenvolvendo. Legal. Beleza, Alex? Ficou alguma dúvida ainda? Mais alguma questão que você queria levantar? A última, na verdade, é quando você falou do pagamento parcelado. Como é que funciona? Não é uma mensalidade, então? É um pagamento só? É um pagamento por semestre. Tá? Então, assim, a vantagem é que você faz esse pagamento e aí você já fica 6 meses com a gente sem precisar se preocupar com nada, entende? E aí, 6 meses depois, a gente entra em contato e fala assim, Alex, o que você acha? Você quer renovar com a gente? E aí, essa renovação, ela é bem mais barata, tá? E aí, você decide se quer continuar, se quer dar uma pausa, se quer renovar com a gente ou renovar em outro clube, tá bom? Então, é bem tranquilo. A questão do Toastmasters é que o pagamento, o valor é tão baixo que se fosse cobrado mensalmente, seria muito pouquinho mesmo, entende? Então é mais seguro fazer esse pagamento semestral, que aí você já garante não ter que se preocupar com isso durante o semestre inteiro. Tá bom? Tá. E tem um detalhe que o Paulo colocou aqui, que é a questão de quanto tempo você, que pode ter sido a sua dúvida, quanto tempo você vai ter que se dedicar ao clube, tá? Isso é interessante de colocar, que assim, quanto tempo eu vou ter que me dedicar para o clube? E aí uma das sugestões é que você dedique 2 horas por semana. Tá? Não é uma regra, mas assim, o interessante é que se você dedicar 2 horas por semana, o seu desenvolvimento já pode ser mensurado dentro do clube, tá bom? Kelvin. Era isso, Paulo? Era mais ou menos. Eu tinha colocado mais no sentido de que às vezes a gente se pergunta, né? Poxa, eu vou entrar em um clube e quanto tempo que eu vou dedicar para eu poder participar das atividades do clube? E como o Kelvin muito bem explicou, e o Jenison também, é uma coisa muito personalizada, né? Vai seguir o ritmo de cada um. Mas o mínimo seriam 2 horas por quinzena, né? Que é justamente para estar participando das reuniões principais. Então, assim, na verdade é muito pouco, né? É claro que todo mundo é muito atarefado, mas eu penso que para participar de um clube em que você vai se desenvolver, sendo que o mínimo é participar de uma reunião curta, objetiva, e que a gente aproveita ao máximo 2 horas, vale muito a pena, né? Aí é claro, vamos supor, poxa, nesse mês de outubro é um mês que para mim é muito difícil eu me organizar no tempo para eu começar uma trilha e tudo. Mas pode ser que em novembro eu esteja melhor. E aí você faz o seu próprio planejamento e vai participando das reuniões quinzenais. E quando você conseguir, poxa, em dezembro eu vou dar um gás para fazer 2 discursos. Poxa, é bacana, você vai e dedica um pouco mais do que aquelas 2 horas da reunião. E aí você faz o seu planejamento. Isso. Legal. Obrigado, Paulo. Alex, se tiver mais alguma dúvida, você pode conversar com a gente. Se quiser pensar aí e deixar mais alguma dúvida para o final também, eu vou abrir para a gente poder todo mundo conversar, tá bom? E aí eu queria passar para a Yuka, porque eu estou muito interessado em saber de você, Yuka. Você vai ser nossa membro, não vai? Você vai fazer parte do BIT, não vai? Queria te perguntar o que você acha do nosso clube, se você acha que faz sentido participar do clube, se tem alguma dúvida que você gostaria de tirar com a gente agora. Me senti naquelas perguntas com a resposta super enviesada, tipo, é sim ou é sim, bora? Bom, mano, pra falar bem a verdade, assim,
quando eu recebi o convite, né, o Paulo jogou lá no grupo do WhatsApp do Taiko. Aí eu falei, que legal, né? Vamos ajudar o amiguinho, vamos ver o que ele está falando. E aí veio uma galera, né, do Taiko e tal. E aí eu falei, não, acho que é bacana, né? O Paulo gosta dessa parte aí de falar, ele fala bem, e tá começando o projeto, vamos apoiar. E aí acabou que eu vim para apoiá-lo, e aí eu que meio que, entre aspas, igual vocês perguntaram, os ganhos e tal, de estar participando do Toastmaster, eu que meio que fui apoiada, né? Então, essa parte da oratória é uma parte bastante sensível, a comunicação principalmente, porque às vezes a gente sabe o conteúdo, mas também a forma de colocar o conteúdo, de dispô-lo, ajuda e influencia bastante, né? Como as pessoas vão interpretar, se bem que a gente não controla como as pessoas vão entender o que a gente está passando. Mas já supre uma boa parte do gap, né? Da lacuna que pode existir entre o que eu falo e o que vocês entendem. Bom, e aí, nesse intuito, eu também meio que puxei essa rede aí, e aí também chamei outros amigos, né? Como vocês tinham proposto também, para conhecer, né? Inclusive o Alex, e outros que ainda não puderam participar, mas estão com interesse, com a intenção de participar. E aí eu estava muito nessa pegada. Bom, fazendo um abre parênteses assim, eu sou muito do tipo assim, nossa, eu fico nos lugares ou mais pelas pessoas às vezes, sabe? Ou então, mais do que até pelo próprio motivo principal, às vezes, do grupo, por exemplo. Então, pessoas e relacionamentos são uma coisa que me prendem bastante. E eu percebi que aqui é um espaço, né, um locus, assim, igual a gente fala, um laboratório de inovação que eu faço parte também, que é um espaço seguro para errar e para aprender e que a gente não vai ser sacrificado, sacrilejado por causa disso, né? E até é primoroso esse incentivo e esse propósito de lapidar as pessoas. Bom, tá. E por que eu tô falando isso? Porque eu já peguei, né, muita empatia, assim, com vocês e tal, me sinto bem. Tanto que topei fazer, né, parte de algumas funções. Obrigada pela oportunidade, desculpa os erros e tal. Mas vivendo e aprendendo. Mas assim, sabe quando ao mesmo tempo que a gente quer dar esse passo, parece que tem responsabilidades também, né? Porque não é só o bônus, né? Também tem o ônus. E nesse momento, assim, eu sou daquela que abre um leque de opções, só que depois as opções começam a puxar. Então, eu estou sentindo um pouquinho já de puxadas. E eu também depois tenho um pequeno defeito, que eu não consigo sair dos lugares depois que eu entro. Uma dificuldade de falar tchau. Tipo, uma dificuldade de desapego, eu acho. Mas estou tentando, começando a fazer isso. Porque tem momentos e momentos, né? E escolhas e escolhas. Mas só para contextualizar, né? Porque eu estou no mestrado, né? Profissional, então ele já está do meio, mais ou menos no meio. E aí é na parte que os professores começam a pegar para a gente poder publicar mais, apresentar mais e para se tocar, né? Tipo, que não é mais calor, não é mais novidade, já vai, meu filho, produz alguma coisa. E eu faço parte também do budismo, né? E lá eu sou uma das responsáveis, então sempre tem bastante reunião, leitura ou encontros. Puxei até o Alex já para participar de algumas também. A gente tá de prova. Não que seja a mais comprometida, mas toma um pouquinho de empenho, né, da pessoa. Bom, e aí, nesses do trabalho, eu tinha até falado pro Paulo, né, que na época, logo no início, ele já falou, e eu já meio que joguei, assim, uma justificativa, mas continua valendo, que é isso de estar em 2 empregos, né, e é no serviço público, mas, assim, são 2 secretarias e, apesar de no mesmo ministério, são diferentes os escopos, então, querendo ou não, já tem que me desdobrar um pouquinho mais. Mas eu não tenho problema com isso, tá, gente? Mas é só porque realmente eu fico com um pouquinho assim de receio entre aspas, porque ao mesmo tempo que eu falo que é vantajoso e é bom abrir vários leques, às vezes a gente tem que estar um pouquinho mais completo e pleno para também poder aproveitar e também poder passar esse desempenho para as outras pessoas, né? Porque querendo ou não, uma rede. Então, tipo, se eu não consigo me dedicar para o meu autoaprendizado, igual quando eu fazia Kumon, eu tinha muito tempo, né? E eu fiz de português, matemática, japonês, e eu adorava. E aí era muito dessa pegada, né? Então, autodesenvolvimento. Ou então, igual vocês falaram desse PDI, de plano de desenvolvimento individual.
é muito igual à academia. Qual é a sua pretensão? Você quer desenvolver o quê? Condicionamento físico, ganhar massa? E quantas vezes por semana você vai poder? Com qual intensidade? Então, eu sei que depende de mim, o meu desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que estando lá, estando aí, na verdade, com vocês, como oficialmente, né, teria que talvez também poder ajudar no desenvolvimento de outras pessoas. E eu não sei se eu estou, né, com essa disponibilidade, assim, para poder tanto, mas... Tá, deixa eu te explicar. A sua participação, ela vai depender de você. Tá? O nosso objetivo é te ajudar a melhorar a sua oratória. A gente entende que todo mundo tem compromisso, todo mundo tem questões de tempo. Não foi por acaso que todas as pessoas que entraram aqui disseram assim, Kelvin, o meu tempo pega um pouco. Né? O Fernando, você e tal. Qual é a solução? Né? A gente já comentou aqui, mas para deixar um pouquinho mais claro, existem algumas divisões. Você pode ser um membro do clube e seguir a sua trilha no seu tempo, quando você quiser. A gente só ia te pedir para você participar das reuniões quando você puder. E se não puder participar da nossa, que você pelo menos participe de outra reunião de outro clube num horário que seria melhor para você. Tá bom? Então não precisa se preocupar assim, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer isso, eu tenho que corresponder às expectativas dos outros. Você precisa corresponder às suas expectativas dentro do seu tempo, tá bom? Não precisa se preocupar em atender nada de ninguém, tá bom? E aí entra a questão da divisão que eu falei. Você pode ser um membro, participando das reuniões. Se você tivesse mais tempo, aí a gente chamaria para um plano de mentoria, que exigiria um pouquinho mais tempo, para poder te acompanhar pessoalmente e focar mais, isso exigiria um pouco mais do seu tempo. Também tem a questão de que você poderia se tornar um membro do board, que isso exigiria mais tempo. Enfim, cada nível de responsabilidade te daria um pouco mais de evolução, mas também demandaria um pouco mais de tempo. Agora, como essa questão de tempo pega um pouco com você, a minha sugestão é que você seja um membro e você participe das reuniões, pelo menos acompanhando, porque só de assistir a reunião você já consegue desenvolver um pouco da sua oratória, da sua avaliação e da sua liderança, tá bom? Oi, João, pode falar. Um ponto importante é que quando a gente fala participar da reunião, é sempre muito bem-vinda a ideia de poderem assumir uma função e ajudar a gente a tocar a reunião propriamente dita, mas não é obrigatório, entende? Vocês podem apenas comparecer como ouvintes, já ajuda pra caramba, só de ter o feedback de vocês. Então, num momento quando o clube ainda está pequeno, a gente costuma pedir o apoio para poder assumir uma função de accounter, de timer ou afins, mas a gente ainda está tendo um suporte muito bacana do pessoal dos outros 2 clubes de Brasília, que não traz para vocês uma responsabilidade pesada de tocarem a reunião com a gente. A ideia é que vocês possam levar no ritmo mais tranquilo e que melhor se ajuste aí a rotina de vocês. Sim. E aí eu só queria dizer, só fechar essa parte para a gente poder adiantar a reunião, que a gente já criou um certo apego com a sua pessoa, sabe? Eu já sou seu fã, porque você entrou no Beat causando uma impressão muito boa, sabe? E a gente quer ter você um pouquinho mais perto da gente, porque a sua participação sempre deixa um pouquinho na memória, e quando a gente conversa no grupo do board, no grupo de líderes, o pessoal comenta com você, nossa, eu adorei quando a Yuka fez aquela avaliação, eu adorei quando ela participou, e é muito legal ter você, porque você tem uma energia muito legal e compartilha isso com a gente, deixa a reunião bem legal, tá bom? Então, assim, o convite continua. Quando você quiser vir para o nosso clube, fica super à vontade. E essa parte agora, não se sinta pressionado a ser um membro, tá bom? A gente precisa, mas a gente não precisa a ponto de fazer você se sacrificar para ser um membro, tá bom? E aí, adiantando, faltam 2 pessoas para a gente conversar, tá? Eu acho que dá tempo, sim. E eu queria perguntar, assim, a Lia chegou agora, então eu vou perguntar pro José, e aí a gente vai fechar com a Lia, tá? José, tem alguma dúvida sobre o clube, o funcionamento do Toastmasters, alguma coisa que você queria saber, ou você já quer ser um membro do clube? Já pressionou. Legal.
Eu tenho uma impressão muito boa a respeito do clube, pelo que eu entendi até agora. E com certeza tem mais do que eu entendi, né? Por isso que eu estou nessa reunião, para entender melhor. Mas eu entendi, eu vou falar o que eu estou entendendo, porque é bom que de repente você esclarece mais alguma coisa e pode servir para outras pessoas também. O que eu estou entendendo que é um clube onde a gente vai fazendo amizades pelo Brasil e pelo mundo todo, e ao mesmo tempo que é uma oportunidade de criar amizades, o principal não é isso, embora esteja dentro, o principal é a gente desenvolver as nossas maneiras de falar, oratória, em público, ou se comunicar melhor. E você falou de trilhas, né? De trilhas. E hoje, durante o dia, eu tinha perguntado a respeito de comunicação não violenta, e aí 2 pessoas postaram um resumozinho de trilhas de cursos relacionados à comunicação não violenta, e pelo que eu entendi, aquelas planilhazinhas lá que foram postadas é de um outro curso que seria de outras instituições, mas que colaboram também. E aí eu não conhecia essa expressão para designar técnicas de comunicação com o nome de trilha. Pelo menos foi isso que eu entendi, que trilhas são técnicas, ferramentas de comunicação que a gente pode seguir para chegar no objetivo. Por isso, trilha, né? Caminho para chegar no objetivo. Então, por exemplo, o cara vai abordar um tema, ele vai falar a respeito daquele tema durante uma palestra, e ele pode escolher uma daquelas técnicas, um daqueles caminhos para chegar no objetivo dele. Aí tem lá humor, ou sei lá, eu não decorei os nomes lá, porque na verdade quem criou deve ter pensado assim, são diversas maneiras de abordar um tema, são diversos caminhos para chegar no objetivo de comunicação, e eu vou dar um nome aqui para separar um do outro, como se fossem gavetinhas, né? Como se fossem arquivozinhos, e aí eu vou batizar com os nomes tais, para poder encontrar aqui uma maneira de me referir àquilo como se fosse um mind mapping, né? Um mapa mental para poder decorar aquelas trilhas. E aí eu estou imaginando que quando você fala das trilhas, agora voltando aqui para o clube, quando você fala de trilha, eu estou entendendo que, entre outras vantagens, o sócio do clube terá essas ferramentas à sua disposição. E também eu não entendi direito, mas eu estou entendendo que cada um de nós, quando entra, a gente tem um mentor e a gente vai ser mentorado por essa pessoa que já tem uma experiência maior no clube, e a gente vai sendo desenvolvido. É como se o cara pegasse na mão da gente, e é igual uma criança que está aprendendo a andar. É lógico que, de maneira nenhuma, eu acho que isso é desrespeitoso. Pelo contrário, eu acho que é carinho. Eu tenho filho, né? Tenho 3 filhos e acompanhei bem a infância deles, e é isso mesmo. Acho que quando a gente pega na mão de uma criança, ela pode dar conta de andar sozinha. Aliás, normalmente eles fazem isso antes da gente começar a ensiná-los, né? Eles já ficam em pé sozinhos, quando tem 1 ano mais ou menos, já está arrastando a bunda ali, engatinhando. Então, na verdade, a gente vai colaborar. Aliás, voltando aqui, eu que sou a criança aqui, vocês colaboram para que a gente a partir do que a gente já sabe comunicar, a gente se desenvolva de uma maneira mais rápida, mais segura, e vocês vão dando toque. Então é isso, né? Tem mais coisas, mas eu estou entendendo isso, qual é a vantagem também de participar dessas reuniões? Você falou na sua fala inicial que quando a gente não pode participar de uma reunião um dia tal, aí no outro dia próximo tem outras reuniões de outros clubes que a gente, como sócio, a gente pode participar daquelas reuniões, né? Qual que é a vantagem de participar dessas reuniões? Eu participei só de 2 até agora. Eu estou achando que é uma oportunidade da gente errar aqui, em particular, no meio de 10, 12 amigos, que não vão nos censurar. Eu acho que a palavra é essa, né? Porque o que mais faz a gente ficar tímido é o medo de errar,
e ser censurado. Ah, que coisa feia, o cara foi falar ali, errou e tal, não sei o quê. E vocês, o que eu percebi, que vocês são muito organizados, as reuniões não são monótonas, vocês têm uma metodologia de desenvolver a reunião. Eu estou muito à vontade de participar de uma presencial, porque aqui é muito legal, lá presencial deve ser muito legal também, né? Aí, o que acontece? Aí vocês têm a metodologia para não ficar chato, aí tem o tempo para não ficar muito comprido, e aí vocês mostram o ponto que a pessoa acertou, mostram o ponto que ela pode melhorar. É um professor, né? E não é um professor censor que fala, aluno burro e tal. Não, pelo contrário, vocês mostram os acertos, a autoestima da pessoa melhora, a autoconfiança também, e na medida que a pessoa vai se desenvolvendo, ela vai também galgando degraus dentro dessa escola, passa a ser um mentor depois, imagino, né? E assim a humanidade vai caminhando. É mais ou menos isso, mas se você achar que não é isso ou que tem mais alguma coisa importante, fala aí para mim, porque eu ainda estou meio boiando ainda, entendeu? Não, perfeito. Aquelas trilhas que foram compartilhadas no WhatsApp são as nossas trilhas. É a trilha do Toastmasters. Então é exatamente aquilo que está lá, é o que a gente coloca para material de estudo e material de prática. Tá bom? Então são exatamente aquelas. E são elas também que eu coloquei aqui o link para acessar no site do Toastmasters Brasil. São as mesmas trilhas, tá? Então, assim, vai do seu perfil. Se você quer desenvolver uma oratória um pouco mais humorada, se você quer desenvolver uma oratória para grandes públicos, se você quer desenvolver uma oratória para coach, entende? Então, assim, é o seu perfil e você vai ser treinado naquilo, naquela habilidade específica, tá bom? Posso até falar rapidinho, Sim. só de um exemplo, né? Eu fiz a trilha no ano passado do Toshimasa, que o Toshimasa, como ele nasceu nos Estados Unidos, começa em junho e vai a julho do outro ano, né? Então eu finalizei a minha trilha no ano passado, que foi nesse ano ainda, em junho de 2020. Qual que era a minha trilha? Era liderança dinâmica. O meu objetivo era justamente desenvolver liderança, e na época eu estava liderando o Clube Brasília Toastmasters. Então realmente tinha tudo a ver. Além de seguir a trilha, que eu ia ali assimilando os conteúdos, fazendo os projetos, seja de apresentação, seja um projeto de liderança de fato, eu ia também aplicando isso na minha vida enquanto líder do clube também. Então foi uma experiência muito boa. Aí só para esclarecer um ponto, né? A trilha em si, ela não chega a ser uma técnica de oratória. Ela é exatamente um caminho que você vai perseguir para desenvolver aquele objetivo, no caso, liderança dinâmica. Tem outros objetivos, por exemplo, influência persuasiva. Você quer ser um cara que vai persuadir todo mundo, vai realmente convencer, vai falar e passar mais credibilidade. Aí você vai seguir essa trilha aí. Tem a questão de ser um orador que tem mais humor ao falar. Inclusive, o Rodrigo lá do SP Nights, que está na reunião agora, ele está nessa trilha, né? E está trazendo muito humor no discurso dele. E tem várias outras. Tem planejamento inovador. Você quer desenvolver realmente o seu planejamento, por aí vai. Mas aí, ao longo dessa trilha que é o caminho, para desenvolver um objetivo, que pode ser liderança dinâmica, você vai fazendo vários projetos. Eu, por exemplo, eu fiz um projeto que eu achei muito legal, que foi negociando o melhor resultado. Eu não sabia muito de negociação. Nesse projeto eu aprendi sobre negociação. E aí o projeto era exatamente eu planejar minha negociação para um caso real ou fictício, passado ou que ainda iria acontecer. E aí planejar essa negociação e apresentar esse planejamento para o clube. Então realmente são projetos assim, inclusive aplicáveis à vida real. Teve um outro que eu achei que foi muito interessante, que o projeto eu tinha que lidar com audiências difíceis. Esse projeto foi o mais marcante para mim, que realmente eu fiquei um pouco assim, caramba, o que eu faço agora? Porque eu tinha que me preparar para cada perfil de espectador difícil, né? Aquele que fala mais, aquele que quer perguntar muito, aquele que discorda, aquele que fica fazendo barulho, cochichando lá no fundo, enfim, cada um eu tinha que me preparar para eles. Só que eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Era uma surpresa. O pessoal que organiza a reunião, eles têm que selecionar alguns espectadores difíceis. E na hora eu vou ter que meio que lembrar da técnica ali e lidar com aquilo. Então isso daí foi, no online fica até um pouco mais difícil, né? Então esse para mim foi bem marcante também. E fora outros que eu fiz, um que eu fiz foi muito bom de variação vocal. Então isso daí eu tive que realmente
me desafiar muito, porque eu tive que falar alto pra caramba e etc. Enfim, então, assim, para vocês entenderem que a trilha não é uma técnica em si, realmente é um caminho que você vai seguir e você vai fazendo um conjunto de projetos para se desenvolver de acordo com aquele objetivo. Isso é muito legal. Eu lembro que eu fui o espectador chato de fazer pergunta difícil no projeto do Luiz. Então, toda hora eu levantava a mão e o discurso dele foi sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu tive que estudar o conteúdo só para fazer pergunta chata e interromper ele no meio da apresentação. Isso foi muito legal. E esse conteúdo, só complementando, Kel, ele me abriu um pouco a visão mesmo para algumas técnicas, por exemplo, que meus professores já usavam. Aí eu, caramba, por isso que o professor fazia isso. O professor ficava cochichando, né? Primeiro tem que olhar para a pessoa sentir que ela está atrapalhando. Aí vários professores fizeram isso comigo, inclusive. Eu estava ali conversando, o professor só olha assim e tal, né? Aí para a pessoa já consertar sem ele precisar interromper. Aí só depois que ele usa outra técnica realmente, para a pessoa sentir que ela está atrapalhando e aí ela parar, uma técnica mais, vamos dizer, explícita, né? De perguntar alguma coisa para ela, se ela tem alguma dúvida, se ela quer compartilhar com todo mundo o que ela está pensando e etc. Então, realmente foi bom. E eu também pensei assim, caramba, se eu soubesse desse conteúdo antes, eu teria me saído muito bem em algumas reuniões. Eu tive umas perguntas, assim, meio difíceis, né? Se eu soubesse disso, poderia ter dado melhor. Perfeito. José, eu acredito que com isso a gente conseguiu já dar uma visão bem legal do Pathways, do Toastmasters. Mas se tiver ficado alguma dúvida, eu vou abrir no finalzinho, depois que a gente conversar com a Lia. Finalzinho, se tiver sobrado mais alguma dúvida, aí a gente bate um papo. Beleza? Beleza. Lia, você é a nossa última participante. E eu queria saber de você, o que você achou do nosso clube até agora? Se tem alguma dúvida, ou se você também já quer ser um membro do Toastmasters, do nosso clube, se você está se coçando aí para assinar logo o formulário. Olá, pessoal, boa noite. Desculpa o atraso. Sim, já me sinto parte do clube, quero oficializar isso. Queria agradecer o convite que eu vim por meio do Paulo. Acredito que em alguma das nossas conversas, Kelvin, você já tinha me falado alguma vez sobre o clube, mas eu não tinha, né, a clareza do que era. Fui ter essa clareza participando mesmo das reuniões. E, assim, participei acho que de 3 ou 4 reuniões já, e já aprendi muita coisa. E, bom, eu não teria muita coisa para acrescentar, até porque eu cheguei atrasada e foi muito bom ouvir todo mundo já, mas eu só diria que, como uma comunicadora nata, a gente sempre tem algo para aprender, e não necessariamente o fato de a gente ter facilidade para falar quer dizer que a gente tem facilidade para colocar a nossa ideia e se fazer ser entendido, né? Inclusive, eu acho que uma característica das pessoas muito falantes, como eu, é muitas vezes correr o risco de, na sua fala, você passar uma ideia equivocada para as pessoas que estão ouvindo. Então, das reuniões que eu tenho participado, uma coisa que eu tenho observado bastante é a necessidade também de ouvir, né? Não só de aprender a falar. E isso vai ser muito importante para mim, para o meu trabalho, para os meus projetos, para as coisas que eu já realizo e para coisas que eu quero realizar. Então é isso, acho que se eu tiver, assim, com certeza alguma dúvida vai vir, eu sei que eu posso acessar vocês para esclarecer, mas quero sim fazer parte do clube. Pô, que notícia boa, cara. Fico muito feliz. Eu até comentei com o pessoal ontem que se uma pessoa preencher o formulário, eu já vou dormir muito, muito feliz, porque já foi mais um passo para a gente conseguir alcançar a oficialização do clube. Então, eu realmente já estou muito feliz de você querer preencher querer ser um membro do nosso clube, tá bom? E vai ser muito legal ter você lá dentro. Preenchi só por a falta de tempo mesmo, assim, de parar e fazer, mas o Paulo já até me deu as orientações, que é bem simples para fazer. Então, eu vou fazer isso. Legal. Pessoal, eu já vou fechar a reunião, mas eu não vou fechar a sala, tá bom? Eu vou só finalizar aqui oficialmente. E aí, quem quiser continuar,
pode continuar para a gente bater um papo, trocar uma ideia, tirar dúvida, tá bom? O que eu quero dizer no final? Primeiro, eu quero passar esse link aqui para vocês, que é o link do formulário para se tornar um membro, tá bom? Então, se você sentir no seu coração que o Kelvin conseguiu sensibilizar você, conseguiu convencer você de que ser um membro do BIT vai ser um passo muito legal para o seu desenvolvimento pessoal, podem acessar e preencher. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como preencher o formulário, pode falar comigo ou com o Paulo, tá bom? A gente está aqui para ajudar vocês. E também queria dizer que amanhã nós enviaremos já alguns formulários para dar mais um passo na oficialização do clube. Então, quanto mais formulários nós tivermos preenchidos, mais fácil vai ser dar os próximos passos para oficializar o clube, tá bom? Então, assim, pensa bastante. Se você já quiser ser um membro, preenche hoje. Se você quiser pensar um pouquinho mais, preenche e manda amanhã, tá? Ou se você quiser pensar mais, assim, a gente ainda vai conseguir manter essa facilidade na inclusão e no pagamento até o mês que vem, tá bom? Até lá, a gente ainda vai entrar em contato com vocês no WhatsApp, se vocês não preencherem, tá bom? Então, assim, o que a gente precisa mesmo é alcançar os 20 membros, por isso que a gente está fazendo essas reuniões, assim, esporádicas, para saber o que vocês esperam, se vocês acham o clube legal, se vocês acham a proposta do Toastmasters interessante, tá bom? E a gente realmente quer ter vocês perto da gente, conversando com a gente, ser amigo da gente e se desenvolvendo com a gente, tá bom? Então, espero de verdade que vocês pensem com carinho na proposta e sejam membros participando da reunião, ou como membros ou como convidados, tá bem? E a última coisa que eu gostaria de dizer antes de fechar é que se você achou a proposta legal, mas ainda não tem a certeza de que quer participar agora, eu aposto que cada um de vocês conhece alguém que pode se interessar pela proposta ou que precisa melhorar na questão de oratória. Então, assim, marca a gente, fala assim, Kelvin, essa pessoa aqui, ó, ela pode ter interesse. Manda lá no WhatsApp que a gente entra em contato com a pessoa, manda para mim, manda para o Paulo. Eu digo assim, eu e o Paulo, porque eu como presidente e o Paulo como vice-presidente de membro, a gente que fica responsável por inclusão de novos membros, tá bom? Então, assim, manda para mim ou manda para o Paulo, Kelvin, olha, essa pessoa aqui, ó, trabalha comigo, sei lá, ele precisa melhorar um pouquinho a oratória, ou então precisa melhorar a habilidade de comunicação ou habilidade de liderança. Conversa com ela que eu acho que ela vai ter interesse. Qualquer ajuda que vocês, qualquer indicação que vocês fizerem, vai ajudar a gente a dar mais um passinho em rumo à oficialização do clube, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Peço para vocês anotarem, tá? E se vocês lembrarem de alguém que vocês possam indicar, manda lá para mim, tá? Se o Paulo quiser colocar o dele também, pode colocar que a gente vai receber essa pessoa, vai entrar em contato com ela e vai oferecer a proposta de ser um membro com total carinho, tá bom? Pessoal, muito, muito obrigado mesmo. Agora vocês podem abrir o microfone, vamos conversar um pouquinho. Quem quiser sair, pode ficar à vontade, a reunião já está finalizada. Mas eu queria muito saber um pouquinho mais de vocês, o que vocês acharam da ideia, se tem mais alguma dúvida, ou mais alguma coisa que vocês queiram compartilhar. Estou desligando aqui. Fico curioso, na verdade, para entender